Agora você ouve o programa Planeta Verde. Planeta Verde. Uma realização do Instituto Eco Solidário. Bom dia, ouvintes da Rádio São Paulo Rio FM, Conecte Casa São Paulo Rio FM. Estamos iniciando mais uma edição do programa Planeta Verde, com apoio da Rádio Conecte Casa São Paulo Rio FM, realização do Instituto Eco Solidário. Com a apresentação de Jefferson Rocha e André Miragaia. Na edição de hoje nós vamos conversar sobre compostagem. Na semana passada a gente estava falando sobre resíduos sólidos urbanos. Tivemos a presença aqui da secretária de Meio Ambiente de São José dos Campos. Tivemos também a presença do seu João Janese, falando sobre aterros, aterros sanitários, aterros industriais. E hoje a gente vai falar sobre compostagem de resíduos. A participação do ouvinte pode se dar pelo 3206-4538. No estúdio hoje com a gente nós estamos o zootecnista, o Carlos Abbe, que é um especialista nesse assunto de compostagem de resíduos. Bom dia, Carlos. Pode falar aí um pouquinho, fazer suas considerações, se apresentar aí para o público. Ok, bom dia, André. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui, Vamos falar aqui sobre resíduos. Só queria esclarecer uma coisa, que o pessoal vê a minha formação como zootecnista. Zootecnista mexe com animal, Certo. E aí o pessoal fala, o que esse cara está falando sobre resíduos, compostagem, É que nós temos uma fazenda em São Francisco Xavier que a gente produz cogumelos. E certo. Nesse processo a gente nós aprimoramos muito, nos especializamos bastante na área de compostagem de resíduos vegetais. Então é por esse motivo que estou aqui justificando a minha presença aqui hoje. Mas você Obrigado é um cara pelo convite, que entende André. muito desse assunto aí. Aliás, Carlos, aproveitando já que você tocou no assunto, fala aí o trabalho que é a Fazenda do Guirra, Fazenda Guirra, em São Francisco Xavier. Então, vocês mexiam com shiitake também, aqueles cogumelos. Fala aí um pouquinho da história aí da fazenda. Pois é, então, nós começamos com shiitake, mas hoje nós, vamos dizer assim, o nosso carro-chefe lá na fazenda é a produção de cogumelos medicinais, que inclusive nós exportamos, Cogumelo medicinal? Para que é esse cogumelo medicinal? São cogumelos que ajudam no sistema imunológico. E certo. Nossos principais clientes são clientes estrangeiros, principalmente Japão. E, esse cogumelo é um cogumelo nativo do Brasil, legal. E vocês produzem para exportação? E toda a produção ela é baseada na compostagem, de resíduos vegetais, de palhas, de gramíneas. A produção de todo esse cogumelo é feita a partir de processo de compostagem, enriquecimento de solo, essas coisas você faz com composto, com o resto. Bacana, Carlos, bacana, interessante. Esse é o trabalho aí que o Carlos Abbe desenvolve lá na Fazenda Guia. Carlos, e me fala uma coisa, na semana passada a gente estava conversando aqui sobre aterro sanitário, sobre o problema do lixo nas grandes cidades, e aí eu até toquei no assunto, comentei sobre a questão do resíduo orgânico, O que a gente levantou, quando eu trabalhei na Prefeitura de São José, eu fui secretário de Meio Ambiente de 2007 até 2012, quando a gente trabalhou na Prefeitura, eu me lembro que a gente estudou muito essa questão do lixo aqui em São José. E a gente realmente se aprofundou nesse assunto e a gente passou a conhecer um pouco mais a composição do lixo aqui em São José, que é um pouco da composição do lixo do Brasil inteiro. São José acaba sendo mais ou menos um retrato do país todo. E o que a gente identificou é que 60% do resíduo, 60% do lixo aqui de São José, e isso se pode pensar em termos de Brasil, que é mais ou menos o equivalente, é de resíduo orgânico. Até por conta disso, aquela discussão que a gente fazia sobre transformação de resíduo em energia, que é a discussão que hoje está se fazendo, por causa do final do tempo de vida dos aterros sanitários, está se discutindo muito a transformação de lixo em energia, resíduo em energia. E a questão do lixo orgânico, que é 60%, ele é muito úmido, E ele não serve, vamos dizer assim, para a geração de energia. Ele não é muito apropriado para a geração de energia. Então, na época, até a gente discutiu uma série de alternativas, e uma delas era de fazer uma separação do lixo pós-coleta, para separar de um lado orgânico e do outro lado o lixo seco. E dentro do seco tirar o reciclável e dar destinação para o outro lixo seco para geração de energia. Agora, na parte do lixo orgânico, a gente pensou numa proposta de fazer uma compostagem, de fazer uma biodigestão anaeróbica, que a gente fala. Fala um pouquinho para a gente, assim, qual é o problema hoje da gente pegar e transformar parte do lixo orgânico das cidades, que a gente tem um problema muito sério de contaminação. Porque as pessoas misturam tudo. As pessoas vão jogar o lixo, vai jogar o resto de comida, ele aproveita e joga uma pilha junto, ele joga uma lâmpada, ele joga alguma outra coisa junto, que acaba contaminando esse lixo orgânico. Então,
dá para a gente fazer um processo de compostagem desse lixo e para que uso a gente daria, né, para essa parte orgânica do lixo nas grandes cidades? Ok. Bom, primeiro a gente tem que levantar algumas questões, que é o seguinte, né? A gente tem que estabelecer algumas coisas. Você disse não, a estatística mostra que 60%, né, do lixo é orgânico. Olha, quando se fala isso, nós estamos falando basicamente, eu creio que do lixo doméstico. Isso. Né? Isso. Agora, olha só, aquele levantamento que foi feito, nós fizemos do período de 2004 a 2008 aqui na cidade, sobre a parte de resíduos vegetais, isso não tá, esse lixo orgânico vegetal não está computado. Não está junto disso. Então, esse volume seria muito maior. Certo. Só que todo esse resíduo, hoje, ele não é considerado resíduo, ele está sendo tratado como não é resíduo quando como descarte. Certo. Lixo. É lixo. Né? Ele não tem um tratamento adequado. Certo. E o grande problema disso é que ele acaba gerando um problema que é invisível, né? Que é o gás metano. Certo. Esse material orgânico mal depositado, sem o tratamento devido, ele gera gás metano. Só que o gás metano é invisível, ele não é vermelho, amarelo, ninguém vê. E nem tem cheiro também. E nem tem cheiro. Até só para a gente explicar para o nosso ouvinte, o processo de decomposição do lixo, isso é, quando o lixo começa a apodrecer, ele libera esse chamado gás metano que o Carlos está se referindo aqui, e esse gás metano ele é extremamente nocivo, né, para a camada de ozônio. Para a camada de ozônio não, para o aquecimento global. Porque esse gás metano ele tem um poder de reação de aquecimento global 21 vezes maior do que o próprio gás carbônico. Então ele realmente ele não é bom para a nossa atmosfera. O gás metano não é bom para a nossa atmosfera e o ideal é que esse gás todo fosse recolhido, né, Carlos? Que fosse gerar energia a partir dele. Existe essa ideia de recolher esse gás, né? Mas eu creio assim, que antes de chegar a produzir o gás, há a possibilidade de se fazer processos que evitem a formação do gás. Certo. Entendeu? E que são processos baratos. Outra coisa que acontece com esse lixo é o chorume. Certo. Também chorume invisível. É aquele suco, né? Aquela coisa, aquele caldo fedido que sai do lixo, que cai muitas vezes do caminhão do lixo, que fica no fundo do saquinho do lixo, aquele cheiro horroroso, aquele lá é o chorume do lixo, né? É o chorume. Só que quando esse material vai num local depositado sem nenhum tratamento, o que acontece? Esse chorume também é invisível, que ele escorre subterraneamente, entendeu? Certo. E acaba contaminando o lençol freático. Então são dois problemas invisíveis que acontecem em relação a esse lixo. Isso com o material de poda, né? A gente está falando material de poda de árvores, de capina que a prefeitura faz, né? E alimentos também. De resto de alimentos também. Também ocorre o mesmo problema. Então você vê que se juntando 60% do lixo orgânico doméstico mais esse resíduo, o quanto de impacto isso acaba gerando. Certo. Né? Mas a questão é o seguinte. Se você vê, você tem todo um tratamento de resíduo para lata, vidro, plástico, restos de construção civil, mas para esse lixo que é a maioria, que é altamente impactante, não há uma preocupação em relação a isso. Certo. E ele ocupa um grande espaço no aterro sanitário, né? E você vê São José dos Campos, tem uma área verde que eu estava vendo, segundo o levantamento, de 14,5 metros quadrados de área verde por habitante. Por habitante, que é ótimo. Que é ótimo, é acima do que recomenda a Organização Mundial da Saúde, que é 12 metros, né? Não é isso? Isso. Só que isso é claro que é um benefício. Claro. Mas também isso gera uma quantidade de resíduos muito grande. Certo. Então, se não houver um tratamento adequado a isso, o que acontece? Todo esse benefício que você tem de um lado, por outro lado, causa um prejuízo enorme. Você tem um impacto causado do outro lado, que é a questão dos resíduos, né? Porque toda essa área verde precisa de poda, precisa de capina, precisa de uma série de coisas, e essa poda e capina acaba virando resíduo. Né? Agora, por que esse tipo de resíduo não há uma atenção sobre ele? Porque é um tipo de resíduo que é difícil você fazer com que ele se transforme numa coisa econômica, viável economicamente. Certo. Por quê? Porque, olha só, você pega a logística de coleta de latinhas, certo, de vidro, de plástico. Você tem 100 toneladas de garrafa PET, você processa aquilo, você tem 100 toneladas de plástico PET. É verdade. O resíduo orgânico não, você transporta um volume muito grande, aquilo, se você for transformando, aquilo vai se reduzindo, e todo esse custo da logística vai se concentrando.
Certo. num volume muito menor. E é onde ele fica caro. Entendi. Entendeu? Então o volume daquele resíduo de poda, de capina e tudo mais, durante todo o processo de compostagem, ele vai reduzindo, e no final você tem um produto final que é muito menor do que aquele que entrou, né? E aí todo esse custo de logística, todo esse transporte, essas coisas se concentram. Ele não dilui, né? Ele vai se concentrando. E o valor econômico do composto no final também não é tão alto assim, né, cara? Não é, pois é. Uhum. Entendeu? Então, é difícil você atrair a iniciativa privada. Entendi. Né? Por isso que a gente insiste sempre que esse processo, para você ter uma solução para esse tipo de resíduo, há que se ter a participação do público e privado junto. Certo. Senão você não consegue fechar essa conta. Subsidiado, né? Porque se você falar assim, para a empresa, você vai produzir, vai coletar e transportar, ela fala, eu não quero. Não, tá fora. Eu não entro. Né? Porque não fecha. Não fecha a conta. Entendeu? Né? Bom, então esse é o aspecto todo econômico da coisa, né? Agora, depois vem a questão da técnica. As pessoas entendem que compostagem, todo mundo entende isso de forma muito empírica. Sim. A compostagem é amontoar um material. Né? Não tem, as pessoas não pensam em técnica de compostagem. Né, que dá para você fazer direcionamento. O cara acha que juntar tudo, formar um bolo de resíduo ali, já é um trabalho de compostagem. E aí começa aqueles problemas, que inclusive já tivemos na cidade de compostagem. Mau cheiro. Mau cheiro, né? Gera chorume, gera mosca. Né? E começa um monte de problemas. Então hoje a compostagem ela fica com uma imagem negativa. Sim. Né, perante a opinião pública. Aí, por quê? Porque todo mundo acha que é um negócio que vai causar mau cheiro, vai produzir mosca. Gerar chorume, entendeu? Esse tipo de coisa. E não é para ser assim. Hoje existe. Nós trabalhamos com compostagem. Eu trabalho com compostagem. Eu tenho a compostagem de cogumelos lá na fazenda. Você imagina, eu pego o resíduo e transformo em valor econômico. Certo. Financeiro. Né? A gente pega esse resíduo, faz a compostagem. Eu faço turismo rural na fazenda, tem um restaurante lá. Você vai lá, não tem mosca, não tem mau cheiro. Interessante isso, né? Tem restaurante lá para receber o visitante, lá na Fazenda Guirra, lá no... Aliás, olha só, a compostagem, a nossa compostagem ela é totalmente aeróbica, por isso ela não gera mau cheiro. Né? Além do que, ela é um processo que elimina mosca. Todo mundo acha que a compostagem gera mosca. Elimina mosca. Por quê? As moscas são atraídas para a compostagem. Certo. Né? Elas são atraídas. Ela coloca os ovinhos. Elas colocam os ovos lá, só que o período, o tempo de tratamento da compostagem, as viradas, a temperatura que chega a 70 graus, você elimina todos esses ovos. Legal. Vamos explicar direito isso aí. Quando você junta todo esse material orgânico, resto de alimento, ou mesmo de vegetação, poda de árvore, etc., você junta todo esse material, ele começa a esquentar, né? Você mostrou isso para mim lá no Parque da Cidade, quando a gente fez a compostagem lá dos resíduos do Parque da Cidade, você estava me ensinando isso, né? Ele começa a aquecer, chega a 70 graus, né? 70, 75 graus. E é natural, ninguém põe fogo naquilo ali. Aquilo ali é natural, ele vai atingindo esse tempo de temperatura, esse nível de temperatura de quase 70 graus. Porque é uma fermentação aeróbica, né? Feito por bactérias termófilas, que acabam gerando esse calor. Certo. Mas isso é feito via compostagem aeróbica. Tá. Né? São bactérias, aeróbica com presença de ar. Com a presença de ar. São bactérias termófilas aeróbicas. Tá. Então não gera gás metano, ele gera CO2. Entendi. Entendeu? Entendi. Esse processo ele não gera o gás metano, então. A compostagem aeróbica não gera o gás metano. E a técnica que nós aplicamos de compostagem lá no Parque da Cidade é uma técnica de compostagem curta. Certo. Né? Não metanogênica, sem geração de chorume. Tá. E ela... Mas eu lembro que vocês lavavam aquele material, né? Vocês jogavam água na pilha lá de... É que as palhas, né? O material seco ele tem que ser hidratado. Tá. Mas nesse processo de lavagem, ali tem um tanque que a gente recolhe esse tanque e esse líquido ele é utilizado para irrigar as pilhas. Certo. Inclusive, aquele tanque recolhe água de chuva. Entendi. Né? Aquele pátio ele faz o recolhimento de água de chuva. Então é um processo extremamente barato, né? Não tem impacto. O custo para a gente ali no Parque da Cidade foi relativamente baixo de implementação. E se você ali, vê né? a área... E o resultado foi ótimo, né? Se você vê a área, pelo tamanho do parque, e você vê a área que ocupa a compostagem para absorver todo aquele resíduo, ele não passa de
0,02% da área do parque. Não, é uma área pequena mesmo. É uma área Entendeu? pequena. Inclusive fica perto ali da Secretaria de Meio Ambiente, ali, próximo das áreas ali da Fundação Cultural. E não incomoda, viu, Carlos? Eu lembro que durante um período ali que a gente teve problema de funcionário ali, que o pessoal reclamou um pouco de mau cheiro. Aí você foi até lá para conversar com a gente, era a falta da virada, né? Era a virada daquelas pilhas, né, de material, né? Ali ocorreu aquele período que teve de mau cheiro em função de não cumprimento da metodologia. Isso. Por questão de mão de obra. Isso, né? isso. Mas você vê que quando você faz perfeitamente, você não tem problema. Não tem cheiro. Não tem cheiro. É um processo muito interessante e que as pessoas podem fazer em casa, na fazenda, nos locais aí, né? Muita gente aí, eu tenho pessoas aqui no Facebook aqui que estão falando aqui que vai fazer em casa, que acham o processo muito interessante, que estão nos ouvindo aí agora. E aí dá para tranquilizar esse pessoal que realmente não tem cheiro, né, Carlos? Dá para se seguir tem a que regra. A questão é o seguinte, você tem que ter a técnica, a metodologia. Para cada tipo de compostagem, e que eu digo assim, para cada tipo de formulação de composto, vamos supor, uma coisa é você fazer a formulação só com capim, como é feito no Parque da Cidade. Tá. Folhas, capins. Outra coisa é se você começar a misturar alimento, né? Entendi. Aí você já tem que mudar a metodologia. Entendi. Que o alimento acaba atraindo... Não se pode... Por exemplo, você vai fazer uma compostagem para cogumelo, é uma outra metodologia. Entendi. Cada caso é um caso. Não dá para você generalizar. Fala assim, não, composto se faz assim. Não. Você tem que estudar o material que você tem, né? A proporção de cada um deles para você montar, direcionar a melhor metodologia para a compostagem. Legal. Carlos, a gente vai agora para um breve intervalo com a Mariana Costa aí dando um panorama do trânsito aqui pela região. A gente... Voltamos a apresentar programa Planeta Verde. Planeta Verde. Uma realização do Instituto Eco Solidário. Bom, voltamos aqui com o programa Planeta Verde. Nós estamos entrevistando hoje aqui o zootecnista Carlos Abbe, que é um especialista aí nessa parte de compostagem, nessa parte de resíduos orgânicos. E a gente estava conversando, Carlos, sobre essas questões de resíduos, tudo. Você fez um trabalho em 2008, né, aqui em São José, que foi feito um levantamento da quantidade de resíduos aqui na cidade, né? Foi feita uma quantificação dos resíduos de capina, poda aqui na cidade. Você ainda lembra desses números, Carlos? Dá para você falar um pouquinho desse trabalho, como é que foi, quanto que a gente chegou aí, em quantos valores? Certo. Foi um trabalho aqui que foi solicitado pela Prefeitura, né, através da Secretaria de Meio Ambiente, porque a questão naquela época já se iniciava a questão da discussão da sobrevida aí do aterro sanitário. Isso. Né? Olha só, né? Aquele estudo nós fizemos em 2010. Nós pegamos um período de 2004 a 2008 para estudo, para avaliação da quantidade. Então, em 2008, a cidade gerou 40 mil toneladas de resíduos vegetais, que é dividido entre poda, capina, supressão de árvores, né? Todo resíduo gerado da manutenção da área verde, da área urbana da cidade. 40 mil toneladas. 40 mil toneladas? Ano. Né? E de 2004 a 2008, a gente viu uma evolução um crescimento desse volume em torno, numa média de 8% ao ano. Aumento de 8%? 8% ao ano. Ou seja, a cidade cresce, a quantidade de capim e árvore cresce. Né? Entendeu? Muita arborização, né? A gente fez muito trabalho de reflorestamento, muito trabalho de recomposição vegetal, muita compensação ambiental que a gente exigiu em tudo quanto é processo de licenciamento. Eu me lembro que a gente chegou aí, teve ano aí que a gente plantou mais de 30 mil árvores no ano, né? Só de recuperação de APP, nas áreas de preservação permanente, recuperação de margem de rio, tudo, a gente promoveu um grande trabalho de arborização e de reflorestamento aqui na cidade. Talvez um pouco do reflexo disso, né, seja isso que você está falando. Apesar da gente ter feito esse reflorestamento muitas vezes em área de preservação, que você não faz poda, né, que você deixa a natureza reagir ali, mas assim, esse trabalho acaba gerando mais resíduo, porque você tem uma capina, muitas vezes está muito próximo de um bairro. Na Zona Norte, principalmente, tem bairros ali que a população pede muita capina, tudo, por causa de cobra, por causa de uma série de animais aí que acabam invadindo as casas e a população pede muita capina, né? Então, está aumentando, né, o resíduo 8% ao ano, né? É esse dado? Se a cidade continuar crescendo no mesmo ritmo, vai ser isso aí. Quer dizer, se você aplicar 8% ao ano, um percentual sobre percentual, você vai ver que em 4, 5 anos quase que dobra.
Certo. Entendeu? É bastante coisa, né? Então é um negócio importante. Agora, Carlos, fala uma coisa para mim. Quem tem interesse em fazer uma... Fala para gente a diferença do resíduo de alimento, tipo arroz, feijão, frango, osso de frango, aquelas coisas assim, aquela gordurinha da carne, do bife, aquelas coisas, em relação ao resíduo vegetal, só o alface, o tomate, aquelas coisas, tal, e o outro resíduo, né, que é o resíduo que você estava falando de poda de capina, de poda de árvore, que é galho, folhagem, essas coisas. Qual que é a diferença desses 3 tipos de resíduo num trabalho de compostagem e que cuidado que a pessoa que vai fazer uma compostagem deve tomar com esse tipo de resíduo? Ok. Olha só, eu creio assim, as pessoas têm que entender o seguinte, primeiro, você não pode criar condições de anaerobiose no processo da compostagem, ou seja... Explica o que é anaerobiose. Tem que ser um negócio com presença de ar. O problema do resíduo doméstico, alimento, né, arroz, feijão, resto de comida, o problema é que se você amontoar esse material vai gerar muito chorume e vai começar a criar problema de anaerobiose e mau cheiro. Principalmente se você também colocar ali no meio carne, proteínas, né, vai atrair moscas. Então fica um negócio que começa a causar problemas. Certo. Então, para se fazer isso, precisa ter técnica. Precisa fazer uma formulação. Não dá para se fazer a compostagem simplesmente só com alimento. Certo. Se você quiser fazer uma compostagem simples, em casa, você teria que misturar algum material que desse possibilidade de que o ar pudesse penetrar nesse material para que ocorra uma fermentação adequada. Entendi. Entendeu? Agora, a compostagem com o resíduo de poda, por exemplo, produtor rural, que está lá na zona rural, ele não tem problema, porque o resíduo dele é basicamente capim. Certo. Né? Então, essa compostagem ela não tem tanto problemas. É mais fácil de fazer. Né? Agora, a questão é o seguinte, olha, o produtor rural, ele pode fazer a compostagem, através da compostagem, e produzir, por exemplo, hortaliça orgânica. Pode produzir cogumelos. Ele pode transformar esse resíduo em valor econômico. Ah, legal. Né? Legal. E essa questão da compostagem que a gente tem batido bastante na questão da solução da compostagem, que é você poder cumprir aquele pilar fundamental do processo sustentável, Certo. que é a viabilidade econômica. Tá. A sustentabilidade que você está querendo dizer é a questão que envolve as 3 chaves, né, da sustentabilidade, que é o ambientalmente correto, é o economicamente viável e o socialmente justo. Né? O socialmente justo, ambientalmente correto, você consegue fechar. Né? A questão é o economicamente viável. Né? Sempre acaba, quando chega nesse ponto... Na perna da econômico é que a coisa pega. Né? E você vê, hoje a fazenda, os processos da fazenda, hoje nós vivemos da fazenda através de um processo de tratamento de resíduo. Certo. Né? Nós geramos emprego, renda, exportamos. Né? Então, é possível fazer isso? Mas através de uma técnica. Então, por exemplo, se você quer fazer uma compostagem em casa, precisa ter conhecimento. Não vai juntando material de qualquer jeito, tá? Porque senão depois vai dar mais problema do que solução. Ah, tá. Isso é uma dica importante, né? Para a pessoa não ficar empilhando o material ali. Porque, olha, eu já vi gente que mora em casa, faz um buraco no chão e vai jogando tudo lá. Certo. É claro que o material vai apodrecer. Mas é um método que não entra oxigênio, gera chorume, e, na verdade, está gerando gás metano, que é prejudicial. É lógico que o material vai apodrecer, depois vai virar um adubo. Mas não é um método correto. Né? Ele tem que ser um processo que permita a entrada de ar. Tá. Vamos dizer, a pessoa está gerando bastante resíduo lá na sua casa, tudo. O que ele faz ali? Qual que é a melhor forma dele guardar, dele armazenar esse material? Qual que é essa dica aí para... Bom, primeiro eu separaria, por exemplo, a parte de... Se você tiver, por exemplo, resíduos de proteína, carne, esse tipo de coisa, eu acho que não é um bom produto para você colocar no meio da compostagem. Né? A não ser que você faça uma fórmula muito boa. Carne, essas coisas, evitar botar no meio porque do bolo. Ela vai dar mau cheiro no processo de fermentação. Né? Agora, o restante você pode fazer, mas você tem que misturar capim, material vegetal fibroso, que não pode ser um alface, por exemplo, tem que ser capim. Tá. Material fibroso que permita a entrada de ar dentro da pilha. Ah, importante. Entendeu? Importante isso. Você tem que fazer isso. Importante.
E aí você tem que fazer isso de forma equilibrada. Existe no mercado, eu já vi alguns containers vendendo para isso. Para fazer compostagem? Aquelas isso. caixas, né? De são as compostagem, caixas né? de plástico perfuradas, né? Existe isso também, né? Para você fazer uma compostagem pequena doméstica. Tá. E aí ela é um processo aeróbico. Mas o ideal é você misturar o capim. Tá. Entendeu? Mistura do capim para você fazer a mistura do capim, para você poder dar essa aeração no material. A pessoa, né? que tem um quintal na sua casa, como é que o cara começa? Por exemplo, a pessoa tem um quintalzinho ali pequeno, como é normalmente aqui a gente tem aqui na cidade, na zona urbana, a pessoa tem um quintal pequeno aí. Como é que qual que é a melhor forma dela fazer? Abre um buraco, vai colocando ali, ou ela faz uma forração para antes de começar a depositar o material? Não, tem que fazer superficial, não pode ser no buraco. Tá. Pode fazer, tipo assim, uma grade, né? Em formato de caixa, mas totalmente vazado. Tá. Para que entre. Para segurar o material ali. Pode ser de conter o madeira, material de ali. tela, alguma coisa assim, mas permite a entrada de ar. E aí ele vai concentrando o material e empilhando o material ali. Aí você coloca o material, primeiro você coloca, por exemplo, uma camada de palha espessa, Certo. né? E depois você vai colocando alimento, palha, vai fazendo camadas. Legal. Tá. E depois disso, de tempo Então em o cara tempo, coloca alimento, coloca palha. Coloca alimento, coloca palha. Então ele tem que já ter um material ali de palha, essas coisas, ele já tem que ter um local. eventualmente você pode até pegar, por exemplo, o pessoal está varrendo rua, as folhas, esse tipo de coisa, certo. pode pegar Aquela esse material. folhagem seca, né? De repente quer esse capim dentro do quintal, vai limpar. Tira o capim. Aproveita esse capim. E pode jogar verde mesmo, em cima da pilha? Pode. Pode jogar verde mesmo em cima da pilha. Legal. Se for seco é melhor. Tá. Né? Porque, Aí ele vai porque ele empilhando. diminui, porque o alimento já é úmido, né? Entendi. Então Então, ele gera água, é o chorume, né? É. É a questão Entendeu? do chorume que pode gerar nesse processo, né? De preferência coberto, né? Tá, uma área coberta para não ficar recebendo chuva. Exatamente. Tá. Então ele faz a cobertura, dá de alguma forma alguma barreirinha de contenção ali, né? Uma grade, um caixote, alguma coisa, e vai empilhando o material ali, o resíduo dele ali. Tá. E aí ele pode jogar tanto o resíduo verde quanto o resto de alimento também, evitando carne, né? Que você estava comentando. Eu evitaria, né? Evitar jogar carne apesar ali. que às vezes gera pouco, né? Carne. Resíduo de carne assim é pouco. Se for pouca Normalmente é coisa, a tudo gordura, bem. né? O branquinho do bife ali, que o cara corta fora ali e acaba jogando fora. Então evitar esse tipo de material, porque ele pode dar mau cheiro e mosca, né? No processo, né? Mas dá para fazer, é uma compostagem muito simples, muito fácil de fazer. Uma vez por semana é bom revirar isso. Tá. Para homogeneizar, né? Uma vez por semana ele pega ali, ele mete o garfo ali, dá uma virada nesse resíduo ali. Aí você vai Vai homogeneizando, misturando. né? Quanto tempo mais ou menos ele já começa a ter os resultados aí da formação ali do composto? Quando você tem alimento, em questão mais ou menos de 30, 45 dias, no máximo, esse composto você já pode estar usando aí como adubo orgânico no seu quintal. Legal. A Juliana aqui, da Associação de Engenheiros e Arquitetos, ela mandou uma mensagem aqui pelo Facebook. A Juliana, que também tem um programa de rádio aí, da Associação de Engenheiros e Arquitetos, ela está falando que ela usa folhas da primavera, que caem muito, da primavera, a árvore, né? Da primavera. É uma árvore interessante, dá para trabalhar com essa folhagem também, folha desse tipo de árvore? Dá. Qualquer material orgânico tipo folha, que fisicamente permita a compostagem, é tranquilo, não tem problema. O problema é quando você tem galhos, né? Galhos muito grossos. Né? Tá. O Aí galho já muito fica grosso, daí difícil. você tira, você dá uma limpada nele, tira a folhagem, os galinhos menores você coloca dentro da compostagem, mas o galho grosso você tira, né? As folhas tudo bem, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Então, Juliana, tá aí a dica do AB. Dá para fazer sua compostagem aí. E bacana. Ô Carlos, fala uma coisa para mim. O cara que tem sítio, normalmente ele tem esse problema, né, de geração de muito material verde, tudo. Como é que ele faz no sítio? Ele também faz o mesmo procedimento. Ele concentra tudo num ponto, faz uma contenção ali. Dá uma explicada aí como é que ele faz no sítio. Você já falou, mas é bom você falar de novo. No sítio é o seguinte, depende do que ele quer fazer. Tá? Depende se ele quer produzir cogumelo, se ele quer produzir hortaliça orgânica, depende da atividade que ele vai desenvolver. Tá? Certo. Então aí tem que ter metodologia, porque quando você pensa em compostagem no sítio, você tem que pensar no custo. Né? Você tem que pensar no que você está pensando. Você vai pensar em fazer uma coisa para ganhar dinheiro? Então você tem que começar a avaliar custos. Entendi. Né? E aí você tem que, por exemplo, cogumelo, você tem que fazer adubação da pilha. Entendi.
Você vai produzir hortaliça orgânica, você tem que fazer uma adubação em função do tipo de solo que você tem. Adubação da pilha, né? Que você está juntando de material. Como é que você faz essa adubação ali? O que você usa para fazer essa adubação? Hortaliça orgânica. Vamos supor que você tenha deficiência alta de fósforo no seu terreno. Então você vai ter que fazer uma compostagem colocando fósforo. Ou sulfato de amônio, ou superfosfato simples, ou se não fosfato de araxá, alguma coisa assim. Tá. Entendeu? Você tem que direcionar o composto para o que você quer. E aonde que a pessoa compra esse tipo de material? Não, isso a gente encontra em casas de agricultura normal. Casa de agricultura normal, que vende planta, que vende essas coisas, ele tem esse material para enriquecer porque são o solo. adubos normais, né? E como é que o cara reconhece que o solo dele está pobre de algum tipo desse tipo de O melhor é material? fazer análise. Fazer análise do solo. Faz análise do solo no laboratório, né? Tá. E é uma análise barata. Ah, é? É, barata. Você tem mais ou menos ideia de faixa quanto de R$15 em 15 reais, é em uma mesmo? semana está pronto. Pô, tá fácil então, hein? Você já tem uma fotografia. R$15 só uma análise de solo? Aí você recolhe o material aonde? Numa caixinha, num vidro? Põe num saco plástico e manda. Põe num né? saco plástico, leva para o laboratório. Aonde que tem laboratório por aqui para a pessoa As recolher? universidades de agronomia normalmente têm. Tá. Tá? Então é só entrar em contato. Tem alguns municípios que têm casa da agricultura. Tá. Você vai no sindicato rural. Vamos supor, eu tenho um sítio aqui na zona rural aqui em São José. Para mim, qual que seria o mais perto aqui para eu recorrer aqui em São José? Aqui em São José, é que eu mando todas as minhas análises lá para Piracicaba, né? Você manda para a Luiz de Queiroz. Ah, tá, Exalc lá, né? Eu sempre mando para lá. Mas aqui, por exemplo, poderia fazer na Unital. Não. Ah, tá, a Unital tem agronomia, é verdade. A faculdade da Universidade de Taubaté tem agronomia lá. E aí eles fazem essa análise? Fazem também. Ah, tá. E aí entrando em contato lá por telefone, eles orientam como é que faz a coleta, para onde que encaminham, tudo. Eles têm todo um manual. R$15 só é a análise do solo, né? Faz tempo que eu não faço. A última vez que eu fiz estava então de R$15. Ah, tá. E qual é a quantidade de solo que o cara tira? 200 gramas. 200 gramas de solo. É que você tem que fazer uma amostragem, né? Ah, pegar de vários pontos? De vários pontos e fazer uma amostragem. Aí 200 gramas, 500 gramas já é suficiente. Ah, entendi. Daí você ajunta um pouquinho de terra de cada ponto ali da sua área. Quem tiver interesse em falar comigo, tá? Faz o seguinte. Isso, já deixa um telefone aí de contato. Entra no nosso site, que é guirra.com.br. Guirra.com.br. Guirra. Ao invés de escrever guerra, escreve guirra. Ah, legal. .com.br. Entra lá, porque ali tem uma série de informações de cogumelos e tudo mais, e tem os nossos telefones lá, tá? Legal. Aí consegue falar comigo. Legal. E aí você dá essa orientação para as pessoas aí. Bacana. Legal, Carlos. Bom, gente, a gente já volta daqui a pouco. Estamos terminando o segundo bloco do programa Planeta Verde. E a gente vai para mais um comercial e o panorama do trânsito com a Mariana Costa. A gente volta. Voltamos a apresentar Programa Planeta Verde. Planeta Verde. Uma realização do Instituto Eco Solidário. Bom, voltamos aqui agora para o último bloco do programa Planeta Verde. Hoje nós estamos aqui com o zootecnista, o Carlos Abbe, que é um especialista em compostagem de resíduos, né, de resíduos orgânicos. E a gente está, hoje o papo está bem interessante, muita gente aqui pelo Facebook aqui gostando aqui da discussão, muita gente aí elogiando o tema. Carlos, a gente estava falando aqui fora do ar agora mesmo sobre essa questão do pessoal da cachaça, né? Conta um pouco essa história para a gente. Você foi num congresso sobre cachaça e aí o pessoal descobriu lá que o bagaço é melhor do que o próprio produto, do que o próprio álcool que os caras produzem. Conta essa história para a gente aí. Eu recebi um convite, né, no Congresso Brasileiro de Cachaça, lá em Belo Horizonte. Então eu fui lá, basicamente, falar sobre bagaço de cana, né? Certo. E, para você ter uma ideia, Minas Gerais tem cadastrados hoje 8.500 alambiques. 8.500 alambiques. Tem mais alambique do que gente em Minas. E cada alambique tem, em média, 7 hectares de cana plantada. Nossa Senhora. Né? E aí eu fui falar sobre o resíduo. Tá, o bagaço da cana, né? E o pessoal lá estava discutindo como é que faz para viabilizar a cachaça, né? Uns reclamando de preço, aquela preço coisa. Da cachaça, etc. Nunca ninguém está satisfeito. Mas aí eu vi que ninguém aproveitava o resíduo.
O que os caras Pra faziam ele- com o bagaço da cana Não, lá? simplesmente jogavam. Jogava fora. É aquele negócio, né? Em vez de tratar como resíduo, era rejeito. Ah, tratava como lixo, em É, vez de tratar lixo como mesmo. resíduo E aproveitável. aí eu fiz uma apresentação para eles mostrando que o aproveitamento do resíduo Certo. dava mais lucro que a atividade principal, que era a cachaça. Olha só, que Entendeu? Através do interessante. processo de compostagem. Ah, que legal, hein? Que Né? legal Então, isso aí. você vê que as pessoas não têm preocupação. Todo mundo fala, tem muito discurso ambientalista, né? Mas você vê Aham. que as pessoas não têm uma A noção, né? clara, né? Do que é o resíduo, o que é que se pode obter com ele. Né? Não há uma preocupação com isso. Né? Você vê que engraçado isso, né? E a atividade do aproveitamento do bagaço da cana, que era o lixo que sobrava do processo do cara, era mais rentável do que a venda da cachaça dele. Olha só. Não, você vê que. Lembra aquele período do apagão? Lembro. Em 2002, que a gente Olha teve só, um... o período do apagão foi engraçado, porque foi aí que as usinas começaram a pensar no bagaço. Ah, como insumo lá para falta aí de eles energia. começaram a se atentar ao bagaço. A condição ficou tão crítica naquele momento, politicamente no Brasil e tudo mais, e o governo estava comprando energia elétrica do privado. É verdade. A usina chegou ao tal ponto de dizer o seguinte: vamos plantar cana para produzir bagaço para vender energia para o governo. Olha só, porque era mais rentável. E como subproduto nós temos álcool e açúcar. Olha só. Olha só. Né? O resíduo deu mais lucro do que a própria atividade. Isso aqui é só uma forma de ilustrar, né, a importância do resíduo. Né? Não, e reduz custo também, né? Reduz custo no processo da produção, né? Realmente uma olha, ignorância. eu digo o seguinte, o Brasil é um país tropical. Certo. O Brasil é um grande painel solar, Uhum. que capta energia solar e chove. É. Por isso o Brasil tem essa potência, é uma hidrelétrica, potência de né? agronegócio. Uhum. Por quê? Porque o Brasil é um painel solar. A planta faz fotossíntese e produz todo esse agronegócio. Né? Então, o que acontece? Nós temos muito resíduo, muito material para trabalhar. E esse material é descartado, é perdido o tempo todo. Não é aproveitado. Nossa, só, que E interessante. você vê, você vê que uma cidade, a área urbana da cidade, gera uma quantidade de matéria verde que parece que não é área urbana. É verdade. Entendeu? Parece que é uma verdade. floresta, gera uma quantidade de árvores, folhas. É impressionante. Verdade. Bom, a gente está aqui no estúdio agora com o Jefferson Rocha também. O Jefferson ontem foi para a audiência pública lá da Ilhabela, né, Jefferson? Lá que o prefeito está querendo lá transformar duas praias lá, duas praias maravilhosas lá de Ubatuba, a praia de Castelhanos e a praia do Bonete, lá de Ilhabela, aliás. Ele está querendo transformar em zona urbana, querendo botar resort, condomínio, essas coisas. E ontem teve uma audiência pública lá na Ilhabela, né, Jeff? Você chegou atrasado aqui no programa hoje, mas você tem a justificativa que você chegou tarde de Ilhabela ontem à noite, né? O corpo está em casa ainda. Ah, então tá certo. Porque eu estou cansadinho ainda. Bom Daqui a dia. pouquinho eu vou falar aqui com o Carlos sobre quem mora em apartamento, como é que faz uma compostagem, vaso, essas coisas. Mas antes, o Jefferson, só dá uma pincelada para a gente. Como é que foi a audiência pública ontem da Ilhabela? Então, bom dia, prezado ouvinte da Connect Car São Paulo Rio, Carlos. Obrigado pela sua presença aqui, André. Eu que Trapinha. agradeço, bom dia. Então, ontem foi interessante a audiência pública, André. Nós começamos por volta das 18 horas. Tá. Eu estava até um pouco tenso, né? Porque estava meio uma pracinha de guerra, como toda audiência pública, né? Aquela Sim. tensão, sociedade civil e governo. Mas, felizmente, foi uma audiência pública unânime. Não teve um cidadão que falou favorável ao prefeito. Até Favorável? o próprio prefeito, no final, o discurso mudou completamente. Ah, o prefeito que voltou atrás, né? Voltou, no recuou processo, no processo. O porque- prefeito ele tem que realmente expressar a vontade da população, a né? voz do povo é a voz de Deus, né? Então, nesse E caso, eu vi muitas entrevistas dos caiçaras, do pessoal que mora no Bonete, pessoal que mora em Castelhanos. O pessoal não quer, né, esse tipo de desenvolvimento lá, né? porque o que acontece é o que a gente estava discutindo ontem, a capacidade de carga da Ilhabela. É uma ilha, não é o continente que você pode ir com o tempo, vai, né, esticando aqui, esticando ali, não. Ela é uma ilha pronta, acabou. Certo. Então, até os próprios moradores do Bonete que estavam lá ontem, eles são favoráveis sim à manutenção da estrada, que você tenha um recurso, que você possa ser atendido por uma ambulância, algo do gênero. Mas não mudar o zoneamento e adensar mais ainda a ilha, né? Então, ontem estávamos lá, estava o Georgi do Ilhabela Sustentável, o Ricardo Anderaus, para Sim. variar, bem contundente, já iniciou. os ambientalistas da Ilhabela. Um corte raso. O Anderaus A gente já tem uma colocou- tropa de choque no movimento ambientalista que eles querem. ali eu fico mais tenso por considerar a capacidade técnica dos ambientalistas do que pela audiência pública em si, entendeu? Mas felizmente eu tive reunião sábado, domingo,
fui bem, como dizem, bem brifado, né? Sábado e domingo, então ontem foi light, tanto é que nem teve muito o que falar. E daqui a pouco eu estou saindo, indo para a Fundação Florestal, nós temos uma reunião hoje, André, por culpa sua, por sinal. Um simples telefonema, dar uma entrevista, minha vida mudou completamente. É o caso de São Luís Paraitinga. Tá. Então hoje nós conseguimos audiência com o Dr. Olavo Reino, diretor-presidente da Fundação Florestal. Então já está a caminho já de São Luís Paraitinga 5 representantes da sociedade civil, moradores, né, que são afetados pelo Núcleo Santa Virgínia, Parque Estadual do Serra do Mar, para discutir lá os parâmetros e o cronograma de como será aí o desenrolar desses 37 anos, né? O parque tem 37 anos e tem esse passivo, né? Tem passivo e tem uma encrenca a ser resolvida pela criação da unidade de conservação. Legal. Jefferson, acho que era legal a gente fazer um programa aí para falar um pouco, né, dessa questão. A Daiane até falou no último programa, a gente falou um pouco sobre a questão da Ilhabela, né, no penúltimo programa, falou um pouco da questão da Ilhabela. Na verdade é o GERCO, né, o gerenciamento costeiro que está sendo discutido. E muita gente aqui, né, muita gente aqui do Vale do Paraíba, da Grande São Paulo, né, da região toda aí que a Rádio Conect Car São Paulo Rio abrange. Então a gente tem segunda residência. Eu acho que era legal a gente dedicar um programa aí para a gente falar um pouco desse assunto. Não, também. Vale, podemos até chamar o Marcos Couto, que é conselheiro, legal, também legal. trabalhou. Foi atuou. secretário de Meio Ambiente de Caraguá, não aguentou muito tempo o Antônio muito. Carlos lá, né? Então tá, Jorge. Então trago ele aí. Carlos, tem gente aqui, tem uma pergunta muito interessante aqui do Luiz Fernando César. O Luiz Fernando César está perguntando aqui o seguinte: frutas cítricas, laranja, limão, essas coisas. Na compostagem, ele leu que as minhocas morrem. É verdade isso? Quando você coloca laranja, coloca limão, essas coisas, tudo mata a minhoca no processo de compostagem? Na verdade, quando você coloca alimento muito cru, não é o alimento ideal para a minhoca, né? Tá. Ele não come. A minhoca precisa de um tratamento, né? Ele tem que levar o material a um certo grau de decomposição para a minhoca poder se alimentar melhor. Entendi. Isso é Mas ela chega a matar a minhoca? Eu creio que não, porque ela não vai comer. Tá. Ela vai deixar de comer esse tipo de material, mas se tiver algum outro material em processo mais avançado de decomposição, ela acaba comendo. Ele né? vai absorver, tá. Tranquilo. E a própria casca de fruta, se tiver em decomposição, ela acaba comendo também. Então botar uma casquinha de banana junto aí, que deteriora mais rápido aí, já ajuda. Né? Uma coisa que chama atenção é o seguinte: muita gente pensa em compostagem, já pensa em minhoca. Certo. Tá? A minhoca é o estágio final do processo. Você tem um anterior, que é feito por bactérias, e fungos e tudo mais, entendeu? Tá. Você concentra o material, ele vai decompondo, ele vai apodrecendo ali, e depois que vem a minhoca. Porque a minhoca acaba se alimentando do material podre, né? E aí o cocôzinho da minhoca ajuda na doação da coisa. A minhoca, ela faz, quando você quer produzir humus de minhoca, na verdade você faz praticamente o terço final da decomposição da matéria orgânica. Anteriormente você faz todo um processo via bactérias, esse tipo de coisa. Né? Entendi. Por exemplo, aquela metodologia de compostagem do Parque da Cidade, a gente não leva até o nível de humus de minhoca. A gente está anterior a isso. Tá. Aí você só produz ali aquela terra vegetal mesmo, né? Aquele material orgânico. E aí ali a gente chama de condicionador biológico de solo. Isso, que melhora muito a qualidade do solo, né? Muito, demais. Eu percebi ali no Parque da Cidade, quando você começou a fazer esse trabalho com a gente ali, que melhorou muito a condição do solo ali. As árvores você vê que ficam mais viçosas, mais verdes, melhora bastante ali mesmo, né? É porque a gente dá, aquele composto, a gente dá uma condição. A gente melhora fisicamente o solo, quimicamente, e traz o benefício microbiológico. Se você vê onde foi aplicado esse composto lá, você vai ver a presença de minhoca. Aí sim. Entendeu? Entendi. A gente atrai minhoca e micro-organismos para perto do sistema radicular da planta. O sistema radicular é raiz da planta, viu, gente? Essa turma aí que trabalha com isso, tem maneira de chamar. Sistema radicular é raiz da árvore, tá? É isso aí. Sistema radicular. Bom, uma última pergunta, Carlos. A gente já está chegando no final do programa. O Lino Pedrosa já está aqui pelo estúdio aqui, já deu um oi para nós aqui. Daqui a pouco ele vai vir aqui, porque ele tem sítio também, é um interessado no assunto. Quanto tempo, o Luiz Fernando César, de novo, ele manda uma outra pergunta. Quanto tempo demora para ele poder usar o solo depois desse trabalho da compostagem? Não, é usado imediatamente. Você pode incorporar esse material ao solo, né? Usar como cobertura morta, mas você pode já usar imediatamente. Porque ele não vai ocorrer um processo de fermentação no solo, que aí, no caso, queimaria a planta. Tá. Entendeu? O material já está bioestabilizado e já não ocorre mais esse problema. Entendi.
Entendi. Né? E a Juliana, ela estava falando aqui sobre compostagem em apartamento. Até a gente estava conversando fora do ar aqui. O cara que tem vaso no apartamento, tem aquelas floreiras, que tem aquelas coisas. O cara não tem quintal para jogar material. O que ele pode, dentro do resíduo que ele produz na casa dele, colocar ali no vaso que vai ajudar a planta, que vai ajudar as flores, que vai ajudar ali dentro de um apartamento? Como é que o cara faz uma compostagem dentro de apartamento? Aí tem que ter os containers, né? Tem que ter essas caixas de plástico, porque dentro do apartamento, né? Tá. É um lugar fechado, então você tem que não ter tem esses containers. Aí tem empresas que já fabricam isso, né? E aí, essas caixas para fazer compostagem dentro de apartamento mesmo? Tá. E a pessoa que gosta, por exemplo, minha mãe gostava muito de catar casca de ovo. Ela fazia ovo, pegava todas as cascas de ovo, quebrava tudo e colocava nos vasos de flor dela, que falava que era excelente, que era muito bom, que era muito bem. É verdade? Isso dá certo? É verdade, mas é o seguinte, precisa igual essa colocar casca de pilha ovo, na ela tem que ser geladeira. tratada. Ela tem que ser tratada pela compostagem. A casca de ovo. Porque as bactérias precisam atacar esse material para liberar o cálcio. Ah. Só simplesmente colocar a casca de ovo em cima da planta não adianta nada. Não vai não resolver. resolve. Se ela enterrar ali, ajuda de alguma forma? E ajuda, mas é o seguinte, o micro-organismo vai ter que degradar essa casca primeiro para liberar o cálcio. Aí Essa história da casca do ovo parece colocar pilha dentro do congelador também, né? Para recuperar energia. Ah, legal. Então ele faz, para ele fazer uma compostagem, para ele usar esse composto lá no apartamento, então o ideal é que ele tenha uma caixa plástica dessa aí para fazer esse tipo de material separado, depois que está pronto o composto, ele coloca. Agora, olha, São José dos Campos tem muito condomínio horizontal de casas. Isso. Né? Eu acho que os condomínios deveriam ter uma central de compostagem. É verdade. Entendeu? É verdade, porque ele gera pra muito poder resíduo. pegar né? o resíduo do próprio condomínio, fazer a compostagem, gerar o adubo para a própria jardinagem do condomínio. É verdade. Só que a prefeitura entra com o caminhão lá, limpa tudo e leva embora. Tá, legal. A última pergunta aqui, como saber se a compostagem já está boa para uso? Como é que o cara identifica que o composto já está bom para ele poder usar, para ele adicionar na Bom, terra? nós como temos uma experiência prática, é visual. E pelo tempo, conforme a formulação do composto, a gente já sabe. Tá. Agora, tecnicamente, a gente diz o seguinte, quando o composto chega a uma relação carbono-nitrogênio em torno de 15, 17, já está bom para começar a utilizar para a planta. Mas o cara não vai nunca descobrir essa relação mas carbono-nitrogênio. esse ponto, ponto, né, da compostagem, depende muito da formulação que você está usando. Tá. Tá? Porque o alimento é de um jeito, o capim, entendeu? Se há mistura de capim com alimento. Vamos supor aí, no caso que usa capim, o cara que usa capim, restos de pó, dessas coisas, quanto tempo mais ou menos ele deixa o composto? Mais ou menos, só para a gente ter mais ou menos em torno de mais ou menos de uns 45 dias. 45 dias. Revirando. Revirando. Se ele montar a pilha, é o momento em que a pilha já não tem mais aquele aquecimento intenso. Tá. Não chega a 70, está lá na faixa dos seus 22, 25 graus, aí já está estabilizando. Entendeu? Entendi. Aí já não há mais problema a utilização. Legal, Carlos. Carlos, deixa de novo o seu contato aí. E a gente já vai agora se encerrando aqui, porque o Lino Pedrosa chegou aí. Bom dia, Lino. Bom dia, tudo bem, André? Tudo jóia. Lino Pedrosa que vem com excelente gosto musical aí, que já vai emendar no programa. Quem está ouvindo o programa aí já fica no ar Fica aí. não sai porque daí agora não. você vai escutar música boa já que Muito vai entrar obrigado, aqui. André. O Lino já está aqui no estúdio. O Lino está interessado aqui, porque o Lino tem Muito. fazenda também, né? Fazenda é um nada. mega latifundiário Tem uma aqui. chacrinha. O Lino tem uma chácara também. E eu gostei do assunto, viu? É legal, Tem né? algum site que a gente possa conferir? Eu vou, em vez de deixar meus telefones, e-mails, Manualzinho. vamos fazer o seguinte, eu vou deixar para o pessoal entra no site guirra.com.br. www.guirra, ao invés de guerra, é guirra. Tá? .com.br, é a Fazenda Guirra lá que ele tem. Entendi. Porque ali tem todos os nossos contatos, e-mails, telefones, está tudo lá. Falou tudo. Legal, joia, Lino. Bom, gente, Carlos Ábio, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Muita gente aqui pelo Facebook aqui falando para você voltar no programa aqui. Opa, então bom. acho que é bem legal, né? E vamos marcar um dia para o Carlos voltar aqui para falar desse assunto, que criou bastante interesse nas pessoas consultor. aí. Acabou de ser empossado. E muito obrigado, viu, Carlos, pela sua disponibilidade de vir aqui, de dar essa atenção aqui com a gente aqui, esse carinho aqui com o programa Planeta Verde, com a Rádio Conect Car São Paulo Rio. Obrigado pela tua presença aqui no programa. Ok, André, eu agradeço a toda a equipe aqui, a você, pelo convite. Eu venho aqui outras vezes, não tem problema não. Se for para falar sobre esse assunto aí, a gente está à disposição. Legal, bacana.
Bom, esse programa teve a apresentação de Jefferson Rocha e André Miragaia, a produção da jornalista Eloá Maria, operação de áudio de Agner Moreira, direção-geral de Maurício Guizar, numa realização do Instituto Eco Solidário, com o apoio da Rádio Connect Car São Paulo Rio FM. Agradecendo pela sua audiência, até a próxima terça-feira.